Olá, professor. Eu vou apresentar a atividade prática individual 3, começando pelo exercício 1. Então, ele pede para escrever um programa que leia um número n e crie dinamicamente e leia um vetor de inteiros de n posições. E depois leia um número inteiro c e ver se tem múltiplos dele nesse vetor que a gente criou. Então, aqui é a inclusão das bibliotecas. Então, aqui a declaração das variáveis. Eu declarei uma variável chamada quantidade de números, outra chamada número e outro contador para nos auxiliar. Quantidade de números é a quantidade de números do vetor, número é o número que o usuário vai digitar para comparar, e o contador é só para auxiliar a gente no código. E aqui é o ponteiro vetor. Então aqui eu peço para o usuário digitar a quantidade de números. Se essa quantidade de números for maior que 0, ele vai executar esse programa. Se não, ele já vai dar um exit 1. Então aqui eu uso a função malloc para colocar a quantidade de números nesse vetor. Como é malloc, ela usa só um parâmetro, então a gente vai multiplicar a quantidade de números pelo tamanho da variável do tipo inteiro. Então agora a gente vai fazer um teste aqui de memória. Se a memória é suficiente para alocar essa quantidade de números nesse vetor, então eu posso continuar o código. Se não, eu vou dar um printf memória suficiente e dar um exit 1. Então, caso a memória for suficiente, a gente vai dar um printf o usuário informar os valores do vetor. E aqui eu faço um laço de repetição para recolher todos os valores desse vetor, que vai até a quantidade de números, que é o número que o usuário digitou. É de 0 até a quantidade de números, né? Então aqui eu dou um printf um vetor e tal, e aqui o usuário vai digitar os valores desse vetor. E aqui eu usei a aritmética de ponteiros para ficar um pouquinho mais legal. Aqui eu peço para o usuário informar o número, que ele quer ver se tem uns múltiplos, e aqui ele vai ler esse número. Então aqui eu vou fazer outro laço de repetição. Agora eu vou ver se o vetor dividido pelo número, se o resto dele for 0, ou seja, se o número que tem no vetor dividido pelo número que o usuário digitou sobrar 0, quer dizer que o número é um múltiplo desse número. Que esse número é um múltiplo que o número que está no vetor é um múltiplo desse número que o usuário digitou. Então eu vou dar um printf e falar que esse número é um múltiplo. O número que está no vetor é um múltiplo desse número que o usuário digitou. E aqui eu vou colocar o contador mais. E depois eu vou dar um printf nesse contador. Então aqui eu vou imprimir o número que foi múltiplo, que é o que o programa quer. E aqui eu vou imprimir a quantidade de múltiplos que tem dentro desse vetor. E por último eu vou dar um free vetor e um return 0. Bem tranquilo. Pode pensar aqui. Tá, então aqui a gente tem informei o número 2, os números do vetor é 2, 4 e 5. Então os números que são múltiplos de 2 aqui é o 2 e o 4. Então aqui ele fala, o número 2 na posição 0 do vetor é múltiplo de 2. O número 4 na posição 1 do vetor é múltiplo de 2 também. E a quantidade de múltiplos é 2. Bem tranquilo. Tá, agora no exercício 2 é pedido para escrever um programa que leia primeiro os 6 números gerados pela loteria e depois os 6 números do seu bilhete. O programa então compara quantos números o jogador acertou, e em seguida ele aloca um espaço para um vetor de tamanho igual à quantidade de números corretos e guarda os números corretos nesse vetor. Finalmente, o programa exibe os números sorteados e seus números corretos. Então aqui a diferença é que eu incluí essa biblioteca para fazer aquela função aleatória que foi ensinada em sala. E aqui na função principal eu vou declarar loteria e bilhete, que são vetores que eu já tenho a noção do tamanho, que são 6 números, né? E aqui um contador para me auxiliar no código. E por último, um ponteiro de números sorteados, que vai ser a quantidade de números sorteados, que vai virar um vetor. Então aqui eu dou um printf para o usuário informar os números que ele apostou. Então, e eu vou salvar esses números no bilhete, que é esse aqui. E aqui eu uso a função para gerar números aleatórios. E aqui eu vou dar um printf nos números da loteria. E aqui eu vou colocar números aleatórios nela, né? E aqui eu faço um laço de repetição dentro de outro, né? Pra gente comparar todos os valores da loteria com os valores do bilhete. E aqui, se for igual, eu vou acrescentar no contador. Então, todos os números iguais vão acrescentar aqui nesse contador. Então, a quantidade desse contador, por exemplo, se for 6 números iguais, então ele vai dar 6.
Só que aqui a gente tem um problema. Se eu colocar 6 aqui no sizeOf, ele vai de 0 a 6. E 0 a 6 a gente tem 7 números. Então eu tenho que colocar esse contador menos 1 aqui para ir de 0 a 5. Como ele vai de 0 a 5 agora, então ele vai ter os seus 6 números que foi acertados pelos jogadores. Então aqui eu coloco o número sorteado, dou uma lock, que vai ser o contador menos 1, sizeOf. Ou seja, aqui eu estou criando um vetor do tamanho do contador menos 1. Aqui eu faço o teste de memória para esses números sorteados, senão ele já vai dar um exit 1 aqui. E depois eu dou um printf números acertados, os números que o jogador acertou. Eu faço o mesmo laço de repetição que eu fiz aqui em cima para achar os números usados para colocar no contador, mesma coisa, mesma condição. Só que agora eu vou atribuir ou o valor da loteria ou o valor do bilhete, que não faria diferença, só que o bilhete teria que ser J, loteria I. E eu vou colocar nos números sorteados I. E aqui eu dou um printf, sortear o número sorteado, que vai ser o número, por exemplo, ele acertou o número 3, aqui vai aparecer o número 3. Foi igual, aí aqui eu imprimo o próprio número sorteado. E aqui eu dou um free depois. Vou fazer um teste agora. Os sorteados foram 99, 56, 20, 94, 3 e 89. E o único que eu acertei foi o 3, que é o número 4. Então o sorteado foi o número 4, que é o 3. No exercício 3 é pedido para fazer isso. Faça um programa para armazenar em memória um vetor de dados contendo 1500 valores do tipo inteiro, usando a função de alocação dinâmica de memória calloc. Então, é fazer um loop e verifica se o vetor contém realmente esses 1500 valores, iniciando com 0. Atribuir para cada elemento do vetor o seu valor, o valor do seu índice junto a esse valor, e exibir na tela os 10 números e os 10 últimos elementos do vetor. Tá. Então aqui na função principal eu declaro um ponteiro, número de elementos e um contador para auxiliar a gente. Esse número de elementos eu vou fazer um calloc com ele, que é pedido para usar essa função, de 1500 sizeOf. O calloc ele é diferente do sizeOf, que ele vai deixar tudo em 0. E ele recebe dois parâmetros, que é a quantidade de números que você quer ter e o tamanho do vetor, diferente do malloc, que ele recebe apenas um parâmetro, que é a quantidade multiplicada pelo tamanho. E aqui eu faço o teste se esse número de elementos tem espaço na memória suficiente. Se não, eu já vou dar um exit 0 aqui. Então se tem, eu vou fazer esse for aqui e eu vou contar quantos números tem, e eu vou aproveitar para atribuir direto o índice aqui, para economizar código. Então aqui esse contador vai estar contando quantos números, quantas vezes ele contou aqui, que vai ser 1500, né, a gente já sabe. E aqui o número de elementos a gente tem, eu vou atribuir para ele o próprio índice, que é o I. Então aqui eu vou dar um printf no contador, que é a quantidade de valores que ele possui. E aqui eu vou imprimir os 10 primeiros valores, que vai ser de 0 a 10. E aí eu vou imprimir aqui o número de elementos. E aqui os últimos valores, 1500 menos 10, que vai até 1500. Eu coloquei 1500 menos 10 para caso eu queira trocar o código e colocar um valor n, por exemplo, seja n menos 10 e aqui n. Então eu sei que aqui é 1490, mas assim fica mais, no caso mais geral. Então aqui são os 10 últimos valores e aqui são os 10 primeiros. E por último eu dou um free, número de elementos. Então, aqui, pronto, esse código ele faz tudo sozinho. Então o vetor possui 1500 valores, os 10 primeiros valores é de 0 a 9 e os 10 últimos valores é de 1490 até 1499. O exercício 4 é para criar um programa que declare uma estrutura, que é um registro, para o cadastro de alunos. Deverão ser armazenados para cada aluno matrícula, sobrenome, que é apenas um sobrenome, e o ano de nascimento. No início do programa, o usuário deverá informar o número de alunos que serão armazenados e o programa deverá alocar dinamicamente a quantidade necessária de memória para armazenar os registros dos alunos. E o programa deverá pedir ao usuário que entre as informações dos alunos também e no final mostrar todos os dados armazenados e liberar a memória alocada. Então, aqui eu declaro a estrutura, né, que vai ser, eu chamei de stRegistro, e aqui tem essas duas strings, que é a matrícula e o sobrenome, e aqui uma variável do tipo inteiro ano. Então aqui na função principal eu declaro um ponteiro aluno do tipo registro, né, que foi o que eu criei, e aqui uma variável inteira tipo quantidade de alunos. Aqui eu peço para o usuário informar a quantidade de alunos que ele vai querer,
Então eu salvo na variável quantidade de alunos. E aqui eu faço o teste se for maior que zero. Porque não tem como ser menor que zero também a quantidade de alunos. Então, se ela for maior que zero, ele vai executar. Se não, ele vai direto para a última linha de código, para as últimas linhas de código. Então, se for, a gente vai fazer um malloc com a quantidade de alunos. Aí aqui tem que usar struct stRegistro, porque é o nosso tipo de variável agora, o tamanho dela também. E aqui eu faço o teste se a memória foi suficiente. Se a memória foi suficiente, eu executo o código, se não, ele dá um exit 1. Então aqui eu faço laço de repetição até a quantidade de alunos e eu preencho todos os dados dos alunos. Aqui a matrícula, que é uma string, aqui o sobrenome, que também é uma string, e aqui o ano, que é um número do tipo inteiro. E aqui eu coloquei esse +1 só para não aparecer aluno 0 e depois aluno 1. Eu coloquei para aparecer direto aluno 1, depois aluno 2, aluno 3, assim por diante. E aqui eu faço outro laço de repetição. E aqui eu vou imprimir a matrícula, o sobrenome e o ano de nascimento de cada aluno, um de cada vez. Então aqui a gente pode fazer o teste. Aqui são os dados digitados e aqui os dados impressos. Aqui a gente pode ver, são os mesmos. Bem tranquilo também. Agora o exercício 5, que é um pequeno monstrinho, né, como a gente pode ver aqui, é pedido para fazer um programa que leia 4 números, A, B, C e D, que serão as dimensões de duas matrizes. Vai ser A por B e C por D. E para criar e ler os valores de cada matriz, dadas as dimensões delas, criar e construir uma matriz que seja produto dessas matrizes e imprimir as duas matrizes e o produto entre elas, se esse produto existir. Então a única condição do nosso programa é esse produto, ele tem que existir, né? Então aqui na função principal eu declaro as variáveis, que vai ser A, B, C e D apenas, e uma auxiliar para me ajudar lá depois no código. Aqui o ponteiro do ponteiro matriz 1, matriz 2 e matriz resultante, que vão ser as nossas matrizes. Aqui eu peço para o usuário informar o valor de A, de B, de C e de D, que vão salvar nas próprias variáveis. E aqui fazer matriz 1, eu vou colocar as linhas dela, que eu vou usar o A, malloc A, e aqui eu vou fazer o teste se essas linhas são suficientes, se essa memória é suficiente, senão já vai dar mais de 1. E aqui, agora eu vou começar a fazer um for, passar por todas essas linhas, né, vai ser de 0 até A, chamei até de linha para ficar mais fácil de entender. E aqui, matriz linha vai ser igual, aí aqui eu vou pegar as colunas agora que vai ser B. Então aqui eu vou fazer outro teste, se matriz linha existe, se não, se tem espaço na memória, quer dizer, se não ele vai dar um existe 1 também. E aqui eu vou fazer um laço de repetição para preencher essa matriz, que vai ser esse linha aqui, né, e esse coluna, que são um laço dentro de outro laço. Então agora aqui eu dou um /n e na matriz 2 eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que agora eu vou usar C e D. Então, matriz 2 aqui eu pego as linhas, faço o teste, agora eu vou fazer as colunas, pego as colunas, faço o teste das colunas e aqui eu atribuo o valor a essa matriz. E aqui eu faço aquela condição, para o produto da matriz existir, ser verdade, essas duas condições, essa condição tem que ser atendida, que B tem que ser igual a C. Ou seja, as colunas da primeira matriz tem que ser igual às linhas da segunda matriz. Senão, não tem como fazer um produto de matriz. Então aqui, se isso existir, eu vou colocar as linhas da matriz resultante, que vai ser igual às linhas da primeira matriz, que vai ser A. E aqui, se tiver memória para isso, então eu vou pegar as colunas da matriz resultante, e as colunas da matriz resultante vai ser igual às colunas da matriz 2, que é D. E aqui eu vou fazer esse teste também, né, se a memória é possível. E agora eu vou fazer a lógica das colunas. Para preencher a matriz, depois que eu criei as colunas, né, agora eu posso fazer esse laço de repetição das colunas, que vai até D. Então eu vou ter que fazer outro laço de repetição, aí aqui eu chamei de I mesmo, comum, que a gente faz. E esse aqui vai ser as linhas da matriz 2. E aqui vai dar para entender o porquê as linhas da matriz 2. Então aqui é auxiliar mais igual, que é a mesma coisa que auxiliar igual auxiliar mais alguma coisa.
Então vai ser matriz linha. E por que matriz linha? Porque o linha ele vai ser o último a andar. E na primeira matriz a gente vai multiplicar as linhas pelas colunas. Então a gente vai manter na mesma linha e vai modificar a coluna. Para modificar a coluna a gente vai usar a quantidade de linhas que tem na segunda matriz, que é C. Então a gente vai andar as colunas, mas a linha vai ficar parada. E na matriz 2 a gente vai fazer o contrário. A gente vai deixar a coluna parada e vai andar as linhas. Aí depois a gente vai somar tudo isso aqui no auxiliar. E agora a gente vai colocar matriz resultante, linha coluna, vai ser igual ao auxiliar. Então a gente vai atribuir todos esses valores dessas multiplicações para cada matriz linha coluna, que vai ser auxiliar. Aí depois a gente zera auxiliar. Aí vem aqui de novo, ele faz somatório, zero, faz aqui somatório de novo, até a gente preencher toda a nossa matriz. E por último, eu vou imprimir isso, né? Então aqui eu dou esse barra N para ficar separado. E aqui eu faço um laço de repetição dentro de osso, linha de outro, linha coluna, AD, que são a linha coluna da matriz resultante, e imprimo a matriz resultante. Então, matriz resultante da linha tal na coluna tal, que vai ser linha coluna, é igual a porcento D, que é a própria matriz resultante. E por último, aqui esse else não foi possível executar a multiplicação das matrizes, é desse if aqui. Olha, pode até ver, ó, tá vendo? Else. E por último, eu vou dar um free em todas as matrizes usando as linhas delas. Então, a da matriz 1 é A, da matriz 2 é C e da matriz resultante é A também. E aí por último eu dou um return 0. Esse foi o maior código, assim, um pouquinho mais difícil. E a gente pode fazer o teste agora. Para ter certeza desse resultado, eu vou usar um programinha aqui na internet que a gente pode achar fácil. Então é uma matriz 3x2 vezes uma 2x3. Então se a gente fizer a multiplicação delas, 27, 30, 33, 61, 68, 65, a gente pode ir fazendo as comparações aqui, ó. 27, 30, 33, 61, 68, todos os valores batem iguaizinhos, então tá tudo certo. Caso a gente pegue as matrizes que não tem, né, como multiplicar, por exemplo, 3 por 2 e 3 por 4, ela não tem como multiplicar, mas a gente consegue preencher os valores. Não foi possível executar a multiplicação das matrizes, mas as matrizes ainda estão aqui. Pronto. Agora, no exercício extra, que é o passado na última aula, que é bem tranquilo, na verdade. É para escrever um programa que aloca dinamicamente uma matriz de inteiros de dimensões definidas pelo usuário, e as dimensões do usuário. Em seguida, implemente uma função que receba um valor e retorne 1. E retorne 1 caso o valor esteja na matriz, e retorne 0 caso não esteja na matriz. O usuário deve informar um valor para ser buscado na matriz, e receber uma mensagem se achou ou não esse valor. Não esqueça de liberar a memória alocada. Tá, aqui é a função que eu fiz para buscar o valor, mas primeiro eu vou ir para a função principal. Então aqui na função principal, eu declarei um ponteiro do ponteiro matriz, linha, aqui uma variável normal, linha, coluna, valor e resultado. Então esse ponteiro aqui é para a gente criar a nossa matriz, linha, coluna já é óbvio, esse valor aqui é o valor que a gente vai buscar na matriz e o resultado é só para ter um valor na função. Pode ficar um pouquinho mais bonitinho. Então aqui printf, eu vou dar pedir para o usuário informar a quantidade de linha, e aqui para o usuário informar a quantidade de colunas, e aqui o valor que ele deseja buscar. E aqui eu vou criar a matriz, eu vou usar malloc, que vai ser primeiro as linhas, né? Agora dá para enxergar melhor do que no último programa, que era A, B, agora eu vou usar linha e coluna mesmo. Então aqui é as linhas, então malloc linha, size off, e aqui eu faço o teste para ver se é possível colocar essa quantidade de linhas aqui nessa matriz, e aqui se não, ele já vai dar um exit 1. E agora eu vou aqui fazer um for para preencher as colunas. Agora tá vendo? Dá para ver melhor. Então matriz i vai ser igual às colunas. Então aqui eu criei aquele ponteiro que aponta para todas as linhas, e aqui eu estou criando os ponteiros que apontam para cada coluna de cada linha.
E aqui agora eu vou fazer outro laço de repetição, né? Um percorre as linhas e outro percorre as colunas. E agora eu vou preencher essa matriz. E aqui eu faço esse teste também, né? Caso não dê para alocar essa quantidade de coluna, a gente vai dar um existir aqui. E aqui o resultado vai ser igual. Busca valor, eu vou passar a matriz, valor, linha e coluna para essa função. Se o resultado ele retornar 1, então ele vai dar um printf. O valor digitado está dentro da matriz. Se não, se for retornar 0 no caso, né, o valor digitado não está dentro da matriz. E o que essa função faz? A gente pode ver aqui os parâmetros que a gente passa, né? Lá eu vou chamar do mesmo nome para não ficar confuso. Então, matriz, valor, linha e coluna. A matriz a gente passa, é um ponteiro do ponteiro, né? Valor do usuário quer buscar, linha e a coluna da matriz. Então aqui eu vou fazer um for usando a linha e a coluna da matriz. E aqui eu vou fazer uma comparação com todos os valores da matriz. Se algum desses valores da matriz for igual ao valor que o usuário digitou, então a gente vai retornar 1. Se não, ele vai fazer todos esses testes, não vai dar nada e ele vai seguir o código e vai chegar no return 0. Então se ele retornar 1, ele vai imprimir aqui. Se ele retornar 0, ele vai imprimir isso aqui. E por último, eu dou um free na matriz. Bem tranquilo também. Três linhas e 3 colunas. E o valor que eu quero buscar é 5. O valor digitado está dentro da matriz, que é o 1 aqui, ó, 5. Agora, se eu colocar um valor que não está na matriz, sei lá, matriz 3 por 2, eu quero o valor 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. O valor digitado não está dentro da matriz, porque o 12 não está dentro da matriz.